Boa noite, meus irmãos corajosos. Crente raiz, vem domingo à noite com frio, hein? Que bom. Nós vamos cultuar o nosso Deus. Sejam bem-vindos, meus irmãos, para esse momento de culto, adoração ao nosso Deus. Que bom, né, que a gente pode ter esse tempo. Que bom que você pôde separar esse tempo para adorar o seu Deus. Nosso Deus, que Ele não foi econômico conosco, Ele nos deu o que há de melhor. Nós somos agraciados pelo nosso Deus. Abram suas Bíblias no Salmo 119. A gente vai ler os versos 17 até o 24. Diz assim: Faze bem ao teu servo, para que eu viva. Assim obedecerei à tua palavra. Desvenda-me os olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim teus mandamentos. Minha alma se consome no anseio constante por tuas ordenanças. Tu repreendeste os soberbos, os malditos que se desviam dos teus mandamentos. Tira de mim a humilhação e o desprezo, pois tenho guardado teus testemunhos. Príncipes sentaram-se e falaram contra mim, mas teu servo meditava nos teus decretos. Teus testemunhos são meu prazer e meus conselheiros. Não podia fechar melhor, né? Teus testemunhos são meu prazer e meus conselheiros. Quem é o seu conselheiro? Quem é a sua conselheira? São pessoas que você visita e elas que ditam as suas decisões, os seus psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, e as profissões elas são verdadeiras e necessárias. Mas quem é o seu maior conselheiro? Quem é aquele que dá a decisão para a sua vida? Ele está falando aqui da palavra de Deus. Deus é o maior conselheiro, é aquele em quem ele busca os conselhos para as suas decisões. Vamos orar ao nosso Deus. Obrigado, Senhor Deus. De fato, o Senhor, Pai, é o nosso conselheiro. É aquele que deve e tem a palavra final. É aquele Deus em que nós buscamos e precisamos, ó Deus, buscar, precisamos ouvir e obedecer, ó Deus, para que sejamos bem-sucedidos. Então, meu Deus, muito obrigado por ser nosso conselheiro, por dar a nós, ó Deus, a tua boa palavra, disponibilizá-la para nós, Senhor. Nela nos encontramos tudo o que o Senhor precisava que nós recebêssemos. Então, muito obrigado. Ó Deus, nessa noite, prepara os nossos corações para essa adoração ao Senhor. Prepara-nos, ó Deus, também para receber a tua palavra, ó Deus. Ela é importante, ó Deus, e ela que pode produzir transformação em nós. Ó Deus, mexe com aquilo que muitas vezes nós escondemos e não desejamos que o Senhor mexa. Fala-nos, ó Deus, transforma-nos para a tua glória. Recebe a nossa adoração, Senhor. E que a tua palavra, Deus, ela alcance o nosso coração profundamente, em nome de Jesus Cristo. Amém. Onde Davi, ele fala do grande Deus. É bom a gente pensar em Davi, ele foi um homem muito parecido conosco. Bom, espera-se, né, que nós sejamos parecidos com Davi. Aí você fala assim, mas Davi pecou, nós somos pecadores também. Mas Davi era um homem que Deus o amava por sua sinceridade de coração, por sua exposição diante de Deus quando pecava, e ficou registrado partes, né, dos pecados de Davi aqui nas Escrituras Sagradas, para a gente aprender com isso. Aqui ele fala do grande Deus. Talvez poucos textos da palavra de Deus descreva a Deus com tanta clareza, poder, onisciência, onipresença, como Davi faz nesse salmo. Eu quero, meus irmãos, ao final da leitura e depois orar, a gente está lembrando também daqueles irmãos nossos que estão passando por algumas necessidades. A gente sempre lembra de enfermidade,
né? Temos a irmã Beverly, a Alzira também, a mãe da Raquel, ela está fazendo tratamento, a Beverly está internada. São momentos, meus irmãos, assim, difíceis para essas pessoas. Mas ore para que Deus trate das suas dores, das suas feridas, mas ore para que Deus console seus corações onde eles estão e no que estão fazendo. Sejam consolados por Deus. Deus é nosso Senhor. E Davi está falando disso, ele reconhece o Deus que vê todas as coisas. Depois que ele fala tudo isso, o que ele diz? Olha, sonda-me, ó Deus. Versos 23 e 24 do 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ele não falaria isso para qualquer pessoa, para qualquer Deus. Ele está falando isso para o Deus que é onisciente, onipotente, onipresente, que transcende o tempo. Então nós vamos orar a esse Deus nesse momento, colocar diante dele nossas dores, mas também colocar os nossos pecados para que Deus nos perdoe. Nosso Deus, muito obrigado, Deus, porque Tu és grande, Tu és todo-poderoso, não há outro Deus além de Ti. O Senhor é o Deus que fez todas as coisas, Pai. O Senhor nos assentou, ó Deus, quando tudo já estava pronto. E, ó Deus, em condições, ó Deus, perfeitas para nós habitarmos. Ó Deus, muito obrigado. Grande é o Senhor, santificado seja o Teu nome. O Senhor é digno de toda honra e toda glória. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é onipotente, onipresente, onisciente. Só o Senhor é santo, é perfeitamente santo. Ó Deus, o Senhor pode todas as coisas. Senhor, Deus, perscruta, Deus, todo o universo. O Senhor consegue alcançar aquilo que nós não conseguimos nem ver de longe, ó Deus, e entender do que se trata. Esse é o Senhor, Deus que pode todas as coisas, que nos fez. E nós, Deus, humildemente pedimos que o Senhor cuide, Pai, dos nossos irmãos que estão passando por aflições espirituais, aflições pecaminosas, ó Deus, aflições de enfermidades. Ó Deus, são tantas coisas. Visita os corações, ó Deus, consola, conforta. Traz, ó Deus, refrigério, Pai. Traz paz a esses corações, para que mesmo estando, ó Deus, nos piores momentos, talvez, ó Deus, emocionalmente abalados, eles possam refletir e saber, como Davi diz aqui, ó Deus, o Senhor é o Deus que está presente. O Senhor assiste a tudo isso. Então ajuda, meu Deus. Mas também pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor. Somos pecadores, ainda estamos, ó Deus, com este corpo corrompido, ó Deus, por causa do pecado. Não amamos mais o pecado, ó Deus, mas ele está presente. Perdoa-nos, Senhor. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a caminharmos junto com o Senhor, da Tua santa presença, ó Deus, nos alegrarmos com o Senhor, ó Deus, sabendo que o Senhor está conosco. O Senhor jamais, ó Deus, nos abandonou. Não nos deixa, ó Deus, tomar as nossas próprias decisões, mas mostra-nos, ó Deus, o que devemos fazer por meio da Tua palavra. E que Teu Santo Espírito, Deus, fale, ó Deus, ilumine nossas mentes, para que nós enxerguemos, ó Deus, as maravilhas da lei do Senhor. E nos aproximemos mais do Senhor, e nos afastemos cada vez mais do mal. Fique conosco, Deus, em nome de Jesus. Depois também, Senhor, na sequência da palavra, Senhor, abençoe grandemente o Guilherme, que vai nos trazer a palavra do Senhor, Pai, ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Prova-me, ó Pai, de
amor. Graça e paz, meus irmãos. Hoje um pouquinho mais frio, graças a Deus para alguns. Eu acho que eu sou o único gordinho que gosta de calor. Mas fiquem tranquilos, acho que ainda não vamos precisar disso. Meus irmãos, dando continuidade ao livro de Oséias. Muito bem. Abram suas Bíblias no livro de Oséias. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 3. Vamos lá. Verso 1. O Senhor me disse: vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Estou lendo na NVI, tá bom? Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. Por isso eu a comprei por 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada. E eu lhe disse: você viverá comigo por muitos dias, não será mais prostituta, nem pertencerá a nenhum outro homem, e eu viverei com você. Pois os israelitas viverão muitos dias sem rei e sem líder, sem sacrifício e sem colunas sagradas, sem colete sacerdotal e sem ídolos de família. Depois disso, os israelitas voltarão e buscarão o Senhor, o seu Deus, e Davi, seu rei. Virão tremendo atrás do Senhor e das suas bênçãos nos últimos dias. Vamos orar. Graças te damos, ó Deus. Estamos diante da tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, através do teu Santo Espírito, venha trabalhar nos nossos corações a partir desta mensagem que Oséias trouxe àquele povo e nos traz nos dias de hoje, ó Deus. Pai eterno, louvamos ao Senhor, que meditar da minha boca, do meu coração e aquilo que sair da minha boca seja para adorar ao Senhor, glorificar-te. Em Cristo pedimos. Amém. Um breve resumo. O livro de Oséias nos coloca diante de uma realidade dura, mas profundamente reveladora para todos nós. O contraste entre a infidelidade do povo e a fidelidade de Deus. Em um tempo de prosperidade, aparentemente prosperidade. Israel estava espiritualmente corrompido, vivendo longe de Deus, longe do Senhor. E é nesse cenário que Deus levanta Oséias. Não apenas para falar, mas para viver essa mensagem, como a gente já tem dito. A própria vida do profeta se torna esse retrato do relacionamento de Deus com o seu povo infiel. Seu casamento com Gomer simboliza o amor que persiste. É um amor persistente de Deus por um povo infiel. Enquanto os nomes dos seus filhos vão retratar o avanço do juízo, perda, rejeição, ruptura da aliança. É a tragédia do pecado sendo exposta de forma clara e é inevitável para aquele povo. Mas essa não é uma história que termina em juízo. No meio da disciplina, Deus revela algo maior, a sua graça e o seu propósito de restauração. Aquilo que parecia o fim, ele se transforma em começo, em recomeço. O não meu povo, ou Lo-Ruamá, que é o nome, o Lo-Ami, perdão, volta a ser chamado de meu povo. A misericórdia triunfa sobre o juízo. E é exatamente nessa tensão entre juízo e esperança que nós somos chamados para refletir sobre essas histórias que Oséias traz para nós. Sobre a nossa infidelidade, nosso arrependimento e principalmente sobre Deus, que mesmo diante da infidelidade humana, a infidelidade daquele povo naquela época e a infidelidade nossa, muitas vezes, Deus continua disposto a nos restaurar. Então a gente olha para esse texto do dia de hoje. É impressionante como o amor de Deus transborda.
Na verdade, ele grita nesse texto. Parece que não, mas ele grita. É assim, de uma forma exuberante, de uma forma clara para nós. Não se trata apenas de um sentimento profundo, mas de uma ação sacrificial. Imagina você, é inconcebível. A esposa saiu de um prostíbulo, viveu na sua casa, com você, durante um tempo, e ela simplesmente vai embora, volta para aquele antro, e você tem que buscá-la para continuar. É um retrato miserável que Deus tem feito, fez com este homem, fez com este povo. Então, assim, não é o amor de Oséias por Gomer que retrata o amor de Deus. É o amor de Deus por Israel que inspira o amor de Oséias por Gomer. Não é o amor do homem que exemplifica o amor de Deus. É o amor de Deus que se torna padrão para o amor do homem. É o amor de Deus que se torna padrão para o amor do homem. É com razão que o livro de Oséias é chamado de o Evangelho segundo Oséias. Porque é uma mensagem de criação, de queda, redenção e a restauração, consumação de todas as coisas. Meus irmãos, o amor é sem dúvida a palavra-chave desse capítulo. O amor de Oséias por sua esposa o estimula a redimi-la, purificá-la e trazê-la de volta para sua casa, para o seu lar, para o coração do seu lar. Oséias tinha muitas justificativas para se divorciar de Gomer. A gente olha, por exemplo, na verdade, da lei do Senhor, lá em Deuteronômio 24:1, que diz assim: se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele escrever uma carta de divórcio e a entregar à mulher e a mandar embora. Eram corações duros naquela época, assim como os corações duros dos dias de hoje. Havia esse modelo que eles tinham em mente dessa lei do Senhor, que permitia, porque o que ela fazia claramente era contra a lei do Senhor, mas ainda assim, dessa forma, o Senhor trabalha com aquele povo. A ordem do Senhor, a ele mostra que a graça é maior do que a lei. Então, o capítulo 3 de Oséias é uma das pérolas mais ricas da literatura bíblica. É uma espécie de síntese das grandes verdades evangélicas, que apontam o amor de Deus, que apontam a boa nova de Deus para o seu povo. O amor de Deus é o núcleo dessa passagem. O texto fala do passado, a gente vê aí o verso de 1 a 3. Ele fala do presente, do verso 4, e do futuro de Israel, no verso 5. No passado, Deus amou Israel e redimiu-o do Egito e fez uma aliança com ele. A gente vê lá em Êxodo 4:22, que o Senhor diz lá para Faraó: Israel é meu filho, meu primogênito. A relação era íntima, era sagrada, era indissolúvel. Lá em Jeremias 2:2, ele fala assim: vá e proclame diante do povo de Jerusalém, assim diz o Senhor: lembro-me de você, meu povo, da sua afeição quando era jovem, do seu amor quando a noiva, e de como você me seguia no deserto, numa terra que não é semeada, é seca, é árida. Vocês me seguiam, vocês confiavam em mim. Então ele olha para esse povo, desse primeiro amor, dessa libertação. Ele se lembra disso. Porém, Israel abandonou o seu Deus e se envolveu com muitos deuses. Tornou-se uma nação infiel, uma nação adúltera. Se prostituíam, degradou-se a ponto de tornar-se uma escrava. Deus, porém, não desistiu de amar a Israel. Seu amor o impeliu a comprá-lo de volta. No presente, Israel está sem rei.
sem príncipe, sem sacrifício. E isso desde o cativeiro assírio, babilônico e a dispersão romana, e isso nós estamos falando dos dias atuais. Temos um presidente, um negocinho desse tamanho, Israel. Desde que Israel escolheu a César como seu governo e rejeitou o Cristo de Deus, é que vive privado de todos os privilégios de Deus. No futuro, os filhos de Israel tornarão para Deus, buscarão o Senhor e se aproximarão dele, da sua bondade. Então, no versículo 1, Israel olhou para os outros deuses, mas no versículo 5, a nação se volta para o verdadeiro Deus. A busca será ao seu Deus e a Davi, seu rei, na pessoa do seu filho mais importante, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a gente olha para 4 verdades fundamentais que são apresentadas no capítulo 3, em relação ao amor. E você que gosta de anotar. O amor perdoador, o amor redentor, o amor disciplinador e, por último, o amor restaurador de Deus. Vamos olhar primeiro, o amor de Deus é perdoador, como essa verdade. Vamos olhar de novo o verso 1. Diz assim: o Senhor me disse, vá outra vez e ame uma mulher que é amada por outro e é adúltera, assim como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles lhe olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Deus é quem toma iniciativa nessa cena, né, nesse drama. Da mesma forma como Deus falou com Oséias a primeira vez para tomar uma mulher de prostituições, lá no capítulo 1, no verso 2, agora ordena a Oséias que ame essa mesma mulher infiel e adúltera, nesse verso 1. Então, essas algumas lições importantes quando a gente olha para esse versículo apenas. O amor de Deus é perseverante. Quando ele diz, vai outra vez, significa que por ordem divina. Porque certamente, no natural, dificilmente alguém iria. Então, as velhas feridas teriam de ser reabertas, e aquilo que já tinha acontecido uma vez, poderia acontecer de novo. Assim como Oséias não deveria desistir da sua mulher, mesmo diante da sua ostensiva infidelidade e esse desejo desse pecado, né? Deus não desiste do seu povo. Mesmo quando esse povo se torna infiel, Deus permanece fiel. O amor de Deus é incompreensível e imerecido. Ele não nos ama por causa das nossas virtudes, mas apesar dos nossos pecados. Cantamos isso hoje. Ele não nos busca por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos, dos nossos pecados, das nossas infidelidades. O amor de Deus nos dá uma segunda chance. E que foi esse amor devotado ao próprio Deus que tornou possível essa reconciliação. Em segundo lugar, o amor de Deus, ele é incondicional. Ele fala ali, ama uma mulher amada do seu amigo e adúltera. Ele não está olhando a questão. O amor de Deus é imerecido. Deus nos ama não por causa de alguma coisa boa que Ele viu em nós. Lá em Romanos 5:8 diz assim, Ele prova seu amor por nós, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor de Deus não está focado no valor da pessoa. A causa do amor de Deus está nele mesmo. O amor de Deus, ele é incondicional. Deus ama Israel não porque ele corresponda ao seu amor, mas apesar de Israel ter aviltado, arrebentou com tudo, ele se entregado aos outros deuses, apesar de tudo isso, ainda assim Deus olha para o seu povo e simplesmente lembra da aliança lá atrás, com Abraão.
Alguns escritores, e talvez lendo esse texto, possam pensar que Deus está ordenando que Oséias ame outra mulher, diferente de Gomer. Mas o contexto, é óbvio, não aponta para isso. Parece que ele está pedindo para ir buscar outra mulher como prostituta. Não. A ordem para Oséias é amar a esposa infiel e adúltera. Não se trata de um segundo casamento, mas da restauração dessa aliança. Então Gomer saiu de casa. Isso a gente consegue perceber. Oséias recebeu a ordem de ir buscá-la. Assim como Deus não desiste do seu povo, Oséias não vai desistir de Gomer. Por ordem divina. Pelo desejo divino. Em terceiro lugar, o amor de Deus, ele é sacrificial. Oséias é desafiado a amar quem não o ama, a amar quem lhe feriu o coração, a amar quem o abandonou, a amar quem se degradou ao extremo, rompendo a aliança conjugal. O amor de Oséias por Gomer não foi um amor barato, ele se humilhou para amá-la. O amor de Deus por nós também é sacrificial, ele nos amou e deu o seu filho, ele amou e sofreu. Ele amou e sacrificou o seu filho no nosso lugar. É o contexto para nós. O amor de Deus fala de um coração partido que sangra, mas jamais desiste de amar infinitamente os objetos da sua ira. Nós que cremos em Cristo. Quarto lugar, o amor de Deus é um modelo. Ama uma mulher amada do seu amigo e adúltera como o Senhor ama os filhos de Israel. Foi o amor de Deus que reacendeu o amor de Oséias por sua esposa infiel. Foi o amor de Deus aos filhos de Israel que inspirou o amor de Oséias por Gomer. Deus não está exigindo nada de Oséias que ele mesmo já não tenha feito. Não foi o amor de Oséias que despertou o amor de Deus. Foi o amor de Deus que despertou o amor de Oséias. Ele serviu de modelo. Às vezes a gente tem essa triste comportamento de achar comparativos em como eu devo amar, como eu devo agir, como eu devo... E a gente se compara com situações, experiências de um, experiências de outro, achando que as situações, a maneira que Deus trabalha conosco, pode ser igual àquela dali, pode ser igual àquele dali. Mas Deus trabalha de uma forma exclusiva, individual. Lembro que na minha adolescência era muito comum as igrejas que estavam lançando cantores, lançando pregadores de nome e tal, sempre traziam pessoas que a pessoa parecia que o mundo caiu ao redor dela e ela surgiu do nada como das cinzas. Então aquilo era sensacional. Por que comigo não acontecia um negócio desse? A gente procurava essas coisas. A gente via essas coisas e achava maravilhoso. Eu lembro de uma história de uma senhora que, dentro de um ambiente desse, de super sensacionalista, de pessoas que viveram um turbilhão em suas vidas, não que nós não vivamos, mas uma senhora vem e a pessoa pergunta, o preletor pergunta, o que Deus fez na sua vida? Ela falou, Ele me salvou. Tá, mas e aí? O que mais? Ele me salvou. É o mais extraordinário que poderia acontecer na vida de uma pessoa. Sabe, às vezes a pessoa vem de um acidente terrível, às vezes renascido da morte, coisas horrorosas. Infidelidades conjugais, restauração de casamentos. Deus pode fazer todas essas coisas, mas não são essas coisas que trazem salvação para nós. É Cristo. É Cristo.
Foi o amor de Deus que reacendeu o amor de Oséias. O amor de Deus é o padrão mediante o qual devemos medir o nosso amor. Devemos amar assim como Deus nos amou. Eu não posso me comparar a outras coisas. É o amor de Deus. Quinto lugar, o amor de Deus é fiel. Embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de passas, diz aqui, né? A infidelidade dos filhos de Israel não anulou, nem apagou o amor fiel de Deus por eles. O amor fiel de Deus é que serviu de suporte para Oséias amar sua esposa infiel e adúltera. Israel não apenas olhou para outros deuses, mas também amou esses bolos de passas. E o que significa isso? Os bolos de passas feitos de uvas e flor de farinha eram usados no serviço a Baal. Na discussão da infidelidade de Judá, o profeta Jeremias condena a idolatria das pessoas que oferecem esses tipos de bolos a rainhas do céu. A gente vê lá em Jeremias 7,18, se você quiser olhar. Então, o amor de Deus, ele é fiel. A segunda verdade que eu estava falando, essa verdade fundamental, a primeira é esse amor perdoador, e agora é o amor de Deus, ele é redentor. Observe aí no verso 2. Comprei-a, pois, para mim por 15 peças de prata e 1 homer e meio de cevada. O amor não é expresso apenas em palavras, mas é ação. É a ação de Deus. O Deus que declara seu amor é o mesmo que redime. Então, o amor redentor, ele valoriza o que o pecado degradou. Gomer se degradou progressivamente, profundamente. Ela se tornou infiel, adúltera, prostituta, escrava. Ela chegou ao fundo do poço, perdeu sua dignidade humana para se tornar um objeto, uma coisa, uma ferramenta viva e de baixíssimo valor. Gomer não é mais uma mulher atraente, já não é mais bela, mas uma escrava arruinada, que foi colocada num balcão para ser vendida como uma mercadoria barata. Olha a degradação que ela chegou. O pecado que lhe parecia tão atraente, destruiu. O pecado que lhe parecia tão gostoso, destruiu. O pecado prometeu a ela liberdade e se tornou escrava. Prometeu a ela prazeres e agora degrada. Porém, apesar da sua condição deplorável, Oséias a ama e a redime. É assim o amor de Deus. Ele também nos amou, nos comprou. Estávamos rendidos ao pecado como escravos do diabo e do mundo, diz lá em Efésios. Filhos da desobediência, seguindo os desejos da nossa carne, as inclinações dos nossos pecados. Essa é a condição natural do homem, desde que ele nasce, desde que é concebido. Inimigos do Senhor, filhos da ira do Senhor. No entanto, Deus nos amou e nos redimiu em Cristo. Então, o amor redentor investe em quem o pecado desprezou. Gomer foi descartada por seus amantes. Ela foi usada e abusada e agora jogada fora, como um papel amassado. Para não dizer outra coisa. Gomer é arrastada para o mercado de escravos e vendida como peça de pouquíssimo valor. Oséias, seu marido, entra nesse leilão e oferece por ela o maior lance. Oséias a compra por 15 peças de prata e 1 homer e meio de cevada. Gomer valia menos que um escravo. O preço de um escravo era de 30 peças de prata, metade do valor. Mas ela é vendida pela metade. A outra parte é paga com 1 homer e meio de cevada, ou seja, cerca de 330 litros. E vale ressaltar que a cevada era usada para alimentar os animais. O
pecado rouba o valor das pessoas, enquanto o amor de Deus investe nelas. Esse é o olhar que nós temos que ter, meus irmãos. Uma das lições que a gente tira desse verso é que a pessoa que está à nossa frente, o próximo, ele é uma pessoa que, assim como Deus olha para essa mulher e resgata, a outra pessoa também tem a possibilidade de ser um filho de Deus. Não devemos reter a nossa língua, reter os nossos pensamentos, a ponto de não oferecermos a palavra de Deus e Cristo Jesus para qualquer que seja a pessoa. Não interessa o que ela fez, não importa. A pior ofensa foi colocar Cristo na cruz. Não existe ofensa maior do que essa. Então, o que aconteceu nas nossas vidas, no dia a dia, no nosso trabalho, na escola, seja onde for, a pessoa que está próxima, ela merece ouvir do Senhor, para ela entender o tamanho do abismo que está do nosso Deus. Deus pagou por nós um valor infinito. O amor redentor anseia por comunhão e não apenas por possessão. Oséias queria Gomer como sua amada, não como escrava. Ele deveria amá-la, atraí-la, cortejá-la, restaurá-la e desfrutar com ela um íntimo relacionamento, diz o texto. Comprei-a, pois, para mim. Meus irmãos, Oséias não era obrigado a comprá-la, e a frase para mim indica que ele foi motivado pelo amor. E da mesma forma, porque Deus nos amou, Ele também nos redimiu, e foi para Deus que nós fomos. Não foi a cruz que produziu o amor de Deus, foi o amor de Deus que providenciou a cruz. Como o pastor Fábio falou pela manhã, precisava acontecer. Ele precisava falar para aqueles discípulos que ele ia para a cruz. Ele seria entregue aos romanos. Não é a redenção a causa do amor de Deus, mas é a sua consequência. Vai redimir pelo amor. Deus nos comprou por um alto preço para sermos dele, para termos comunhão com ele. Ele anseia por nós, ele se deleita em nós. Somos sua noiva, sua herança. Então, algumas perguntas que nós devemos refletir. Você entende que você foi comprado para comunhão? Não é simplesmente, eu aceitei Jesus e some. Nós somos comprados por um real relacionamento, um íntimo relacionamento com o Senhor. E hoje eu olho para a igreja e vejo esse relacionamento com a noiva, que nós precisamos da igreja, porque fazemos parte desse corpo de Cristo, e nela nos relacionamos, nela vemos o crescimento, o desenvolvimento, a edificação do corpo, a partir da sua palavra e o Espírito agindo no meio de cada um dos meus irmãos. Assim a igreja cresce, assim a igreja desenvolve. Essa noiva caída, essa noiva apodrecendo que a gente vê aqui, é a noiva, é a comparação, é a analogia da igreja sendo redimida, sendo purificada, sendo santificada, sendo cuidada. É assim que nós somos. Pecamos, nossos pensamentos vagueiam para tantos lugares. São tantos olhares, são tantas intenções, são tantas vontades. Não podemos perder o Senhor de vista. Não podemos perder o Senhor de vista, porque seja feita a sua vontade significa que eu preciso mortificar a minha vontade dos meus pecados.
Mês que vem nós teremos batismo. Mais alguns irmãos vão descer as águas. São mais irmãos que tomaram a decisão por Cristo. Foram redimidos pelo Senhor. E ontem na reunião com os jovens nós estávamos falando justamente sobre isso. É o deixar da sua vontade, mortificar a sua carne, mortificar os seus desejos naquelas águas para ressurgir como alguém que olha para as vontades únicas e exclusivas do nosso Senhor Jesus, fazendo sua vontade segundo a sua palavra. E louvamos a Deus por isso. Uma outra pergunta. A minha resposta ao amor de Deus é busca ativamente por Ele? Temos buscado do Senhor esse relacionamento? Muito bem. Passamos aí para a terceira verdade fundamental. O amor de Deus, ele é disciplinador, verso 3 e 4. Então a gente vê esse amor perdoador e redentor, agora o amor disciplinador de Deus. Aí ele fala no verso 3, eu disse a ela, você vai ficar comigo por muito tempo. Você não deve se prostituir, nem se entregar a outro homem. E eu farei o mesmo em relação a você. Porque os filhos de Israel ficarão por muito tempo sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. O mesmo Deus que ama no seu amor, perdoa e redime, é também o Deus que disciplina. A disciplina é um ato responsável de amor. Essa profecia se cumpriu quando Israel foi levado pelos assírios em 722, nós falamos na introdução. Então Oséias, ele vai falar, ele tem esse tempo de 780 até 722. E vamos ver umas das lições que a disciplina traz para nós. Em primeiro lugar, o amor disciplinador exige mudança de conduta. Não te prostituirás, nem serás de outro homem. A disciplina exige arrependimento, e este se prova pelos seus frutos. Gomer deveria acabar com seus deslizes morais. Ela deveria romper com seus amantes, voltar-se única e exclusivamente para o seu marido e banir toda a prática de prostituição. Ela precisava manter-se fiel ao seu marido e não pertencer mais a nenhum outro homem. A ordem de Deus não é arrependimento e novamente arrependimento e arrependimento, mas arrependimento e frutos de arrependimento. Essa é uma lição para nós. Às vezes caímos. Parece que essa verdade que ele vivia, que essa moça vivia, são verdades das nossas vidas. Porque muitas vezes nós erramos, nos arrependemos e nos arrependemos. E nós clamamos ao Senhor, Senhor, nos dá oportunidade de ver os frutos desse arrependimento. Nos dê, Senhor, esse amar ao Senhor de tal forma que eu já não consiga mais pecar, ou olhar para o pecado, mesmo ele estando diante de mim todos os dias. Me dê esses frutos, Senhor. Pois o arrependimento vem atrás de arrependimento, atrás de arrependimento. Não é fácil. A ordem de Deus é esse ponto. A prova do arrependimento é a obediência. Em segundo lugar, o amor disciplinador implica promessa de reconciliação. Aí no verso, ele disse, tu esperarás por mim, assim também eu esperarei por ti. Gomer foi privada dos privilégios dessa relação conjugal com seu marido.
Essa disciplina, entretanto, tinha como propósito a restauração da sua fidelidade, seu verdadeiro marido. Era um tempo para que Deus agisse. E quando eu olho para esse texto, eu lembro de 1 Coríntios, quando aquele pecado do incesto acontecendo, que o apóstolo Paulo imediatamente ele precisa sair, ser expurgado da igreja. A disciplina é corta fora. E ele é mandado para fora. Porque isso estava servindo de orgulho para a igreja naquele momento, que se achava muito espiritual. Mas o apóstolo Paulo imediatamente corta. E é nesse corte, é o corte da carne, que a gente vê depois lá em 2 Coríntios, esse mesmo homem voltando. Porque foi reconciliado, foi trabalhado, foi esmagado, seu coração esmagado. É nesse tempo que o Senhor age. Não é uma virada de chave, não é a passada de um cartão, não funciona com o Senhor. Quando o Senhor nos coloca um dos seus frutos como longanimidade, é paciência, é um tempo para agir. Ainda mais nos dias de hoje, que qualquer passa para o lado não é mais do que 30 segundos. A gente quer para agora, a gente quer mudança já. Não é assim que funciona. A gente tem um testemunho aqui de que não é assim que funciona. Gomer deveria esquecer-se dos seus amantes e esperar pelo seu marido. O marido, por sua vez, esperaria por ela. A disciplina não é para nos afastar de Deus, mas é para preparar o nosso coração para voltarmos para Deus. O propósito da disciplina é a reconciliação. Sempre. O propósito da disciplina é a reconciliação. Faz parte desse ministério de reconciliação. Quando o presbitério ou quando um irmão chega para te apontar, olha, tem dificuldade, você me magoou, tem um pecado aqui, vamos conversar, precisa de arrependimento. O objetivo é reconciliação. Sempre. O pecado afasta. Aqueles que estão em Cristo une. A igreja é unida. Não dispersa. Ontem estava falando para os jovens. Não existe lobo solitário, evangélico solitário. Não existe o lobo solitário. O cristão solitário, absolutamente. Precisamos da igreja. Um teólogo chamado Crabtree diz assim, fala sobre a disciplina de Gomer, escreve o seguinte: o profeta não concede logo à mulher a plena fraternidade conjugal de uma esposa. Haverá um período de muitos dias de separação forçada para ela. Essa disciplina serviria para acalmar o espírito da mulher e ajudá-la a adaptar-se às novas condições e contemplar o significado da sua redenção. Em terceiro lugar, o amor disciplinador inclui privação de privilégios. Olha o verso 4, o comecinho. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício. Israel seria levado para um cativeiro, e foi. Cairia nas mãos da poderosa Assíria. Os filhos de Israel perderiam sua liberdade política, sua soberania nacional, perderiam a sua terra, e em terra estrangeira, como escravos, não teriam mais governantes israelitas, nem culto a Deus. Deus mesmo os privaria dessas bênçãos legítimas. Esse era o castigo do seu pecado. Meus irmãos, hoje Israel não tem um rei, pois rejeitou o rei e, portanto, não tem um reino. Não queremos que este reine sobre nós, diz lá em Lucas 19, 14, apontando para Jesus. Esse eu não quero.
Não temos rei senão César. Lá em Lucas 19:15, disseram os judeus diante de Pilatos. Não tem príncipe, pois não há dinastia alguma reinando sobre Israel. Todos os registros foram destruídos quando os romanos tomaram Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, e ninguém pôde provar a que tribo pertence mais. Os israelitas não têm sacrifício, pois não há templo, não tem altar e nem sacerdócio. Lembra que ele fala da estola? A estola era usada pelos sacerdotes. Ou seja, não havia mais comunicação com Deus. Em quarto lugar, o amor disciplinador requer o abandono de toda a prática de idolatria. Aí ele coloca ali no meio do 4b aí, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Não tem coluna, ou seja, imagem, nem ídolos do lar, que são os terafins, pois a idolatria foi removida da sua cultura durante o cativeiro babilônico. Irmãos, na introdução eu falei para os irmãos, o reino do norte, quando foi levado pelos assírios, o povo foi misturado, nunca mais voltou. Então, quando a gente olha para essas profecias em Oséias, ele está apontando lá na frente. A reunião do povo de Deus, não mais do reino do norte ou reino do sul. Aqui a gente só vai conseguir perceber essa idolatria, significa que o povo foi disseminado, o povo foi espalhado e nunca mais voltou. Então falta-lhes a estola sacerdotal, pois não tem sumo sacerdote. O único sumo sacerdote reconhecido por Deus é o seu Filho, que intercede no céu. Então, e essa mesma tendência de Israel de substituir a verdade pelo ritual está presente no cristianismo protestante da atualidade. É engraçado como às vezes a gente olha para algumas denominações, infelizmente, com dor no coração, eles trazendo os objetos, os candelabros, os cálices, fizeram uma urna, fizeram uma não sei o quê, e traz isso para como se esse simbolismo, esse misticismo trouxesse a presença de Deus. É muito triste. Então, tem um outro teólogo chamado Baxter, Sidlow Baxter, que diz o seguinte: o cristianismo protestante organizado de hoje destaca-se por um declínio no ensino da doutrina evangélica e por um ressurgimento desse ritualismo. O colapso do ensino bíblico é um resultado desse liberalismo teológico, geralmente chamado de modernismo. A volta ao ritual é uma tentativa do clero de preencher a brecha criada por essa ruptura. Mas trata-se de um substituto enganoso, fútil. É a tentativa de ocultar a morte interior pela manifestação exterior. É como colocar um cadáver bem vestido, cheiroso, no meio do altar. O que vai acontecer dentro de instantes? Aqueles bezerros de ouro estão de volta. Deus nos livre deles. É pela doutrina, pelo ensino na verdade bíblica, como a palavra de Deus, que os homens aprendem e vivem e as nações prosperam. É pela palavra, não pelo retorno dos rituais. Isso acabou em Cristo. A finalidade do cativeiro não era destruir Israel, mas purificá-lo. A disciplina é uma ferida que visa a cura e não a morte. Não era esse o objetivo. A profecia se cumpriu no povo judeu. Por centenas de anos ele ficou sem rei ou príncipe, sem sacerdote ou sacrifício. E desde o regresso do cativeiro babilônico, não teve mais idolatria. Eles preservavam a adoração a Deus em primeiro lugar, sem ídolos, sem imagem, absolutamente sem nada que apontasse para outros deuses. Quando eles retornaram, os 400 anos
desse intertestamentário, não houve idolatria. Por último, o amor de Deus, ele é restaurador, essa última verdade fundamental. A profecia bíblica sempre abre uma porta de esperança no cenário desesperador. Os profetas alertam do juízo sobre o pecado, mas sempre anunciam a restauração dos que se arrependem. A misericórdia sempre triunfa sobre a ira. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Observe o relato de Oséias aí no verso 5. Depois os filhos de Israel voltarão e buscarão o Senhor seu Deus e Davi seu rei, e nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Esse verso é uma das profecias mais extraordinárias acerca do futuro de Israel como nação. E ao mesmo tempo ela transcende as fronteiras do Israel étnico. Não era só o povo Israel, mas é a igreja espiritual, aqueles que creem em Cristo. O povo judeu precisa do Senhor. O povo judeu precisa de Cristo. O povo que retornou da Babilônia são os judeus, pois eram todos da tribo de Judá. Precisam de Cristo Jesus. E é interessante, percebemos que esse amor restaurador atrai os desviados. Voltarão e buscarão o Senhor, seu Deus. Aqueles que buscavam os deuses falsos, os ídolos das nações, se prostituíam com suas abomináveis idolatrias. Agora buscam o Senhor, seu Deus. Eles deixam os ídolos mortos para buscar o Deus vivo. Essa volta para Deus é a obra do próprio Deus na vida de cada um do seu povo. É Deus quem opera tanto o querer como o realizar. É Ele quem dá o arrependimento para a vida. É Ele quem atrai o seu povo para si com cordas de amor. A perfeita comunhão com o Senhor é o alvo de toda obra de redenção. É o amor restaurador do Senhor. Mesmo com o pecado de Israel, Deus permanece fiel à sua aliança. E a infidelidade do povo não anula a fidelidade de Deus, nós já falamos isso. A promessa está ligada à aliança davídica, que prevê um rei que descende de Davi. Na divisão do reino lá em Jeroboão, representou essa ruptura política, ruptura espiritual. O pastor Fábio até comentou hoje pela manhã também. Falando sobre, justamente, foi colocado um templo, na verdade, totens, lugares de adoração ao norte de Israel e ao sul de Israel, lá em Dan. Então, na hora que a gente percebe isso, é para o povo de Israel não descer para Jerusalém. Institucionalizou a idolatria. E o povo foi corrompido. Essa promessa encontra seu cumprimento pleno em Jesus Cristo. Chamado lá no Novo Testamento de filho de Davi. Assim, a restauração envolve reunificação do povo, restauração da liderança legítima, rejeição das alianças políticas externas. Se os irmãos se lembram, o rei daquele período de Israel estava fazendo negócios com os assírios e negócios com os egípcios, e quando o rei da Síria descobriu esses negócios, imediatamente veio e capturou e começou a desgraça do reino do norte e o retorno à fidelidade à aliança original. A aliança com Davi é uma continuidade da promessa feita a Abraão, formando um plano progressivo. Então a gente vê Deus agindo no seu povo desde Abraão, Isaque, Jacó
reunião, vai para o Egito, vai para o cativeiro. A gente vê todas as coisas culminando como se fossem afluentes de um rio principal, onde aponta em Cristo. A história bíblica, ela vai se fechando em Cristo, e depois de Cristo em diante, indo para todos os lugares. É justamente esse movimento, um fechar em Cristo e de Cristo abrir para todos os povos. Meus irmãos, o amor restaurador aponta para uma gloriosa consumação. Diz aí, nos últimos dias, tremendos se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Esses últimos dias são basicamente os fins dos tempos. Não são os fins dos tempos, num sentido absoluto. Mas é uma época que virá mais tarde, vai vir depois. Nós não sabemos o dia que virá. Nem Cristo soube. Mas Deus o Pai. E que os dias de disciplina realizariam o seu trabalho diante do povo, no povo e através do povo. E essa aflição, ela tinha um propósito, de dirigir os israelitas a olhar para o Senhor novamente, e com penitência tinham de esperar por sua bondade. Essa profecia está em pleno acordo com o que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 11. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias. Romanos 11, verso 25. Quando chegar a plenitude dos gentios, Israel será salvo. Vamos ler. Romanos 11, verso 25. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem este mistério, para que não fiquem pensando que são sábios. Veio um endurecimento em parte a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios, verso 26. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito: o libertador virá de Sião e afastará de Jacó as impiedades. Meus irmãos, eles voltarão para o Senhor tremendo, não por causa do seu castigo e juízo, mas por causa da sua bondade. É a bondade de Deus que conduz o seu povo ao arrependimento. E é Jesus, o Messias, que é o verdadeiro filho de Davi. Então ele, vindo da tribo de Davi, ele apontou essa profecia chegando. Ele é o libertador que virá de Sião e banirá a impiedade de Jacó. Aí do verso 26 de Romanos 11. Qualquer que seja a medida de reconhecimento nacional e de desenvolvimento que o povo judeu tem alcançado, ela não pode ser comparada. Essa plenitude, a aceitação profetizadas, para ele até que reconheçam Jesus como seu Senhor, como Messias. Eles vão entender. Eles vão entender. Então a sentença de privação permanecerá até que o véu que está sobre o coração deles seja removido. Lá em 2 Coríntios 3, 14 e 15 diz assim: mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. E é somente Cristo que vai tirar essas escamas, para que eles enxerguem quem é o verdadeiro Senhor. E Cristo seja reconhecido e confessado como o cumprimento das promessas dessa Escritura. Nós louvamos a Deus. A gente não sabe o que aconteceu com Osés e Gomer daí por diante. A história desses dois acaba aqui no verso 3, no capítulo 3. Com a mesma dramaticidade que surgiram, são afastados dos interesses da profecia. Eles prenderam a nossa atenção, aprimoraram a nossa compreensão acerca do juízo,
e da graça de Deus. E nos prepararam para as outras mensagens do profeta. Com essa introdução desses 3 primeiros capítulos, dessa dor, tudo isso que foi criado na vida de Oséias e Gomer, nos prepara para aquilo que vai vir. São 14 capítulos. Então Deus ainda vai falar muito com o povo através da boca de Oséias. E com isso a gente fecha essa primeira parte do livro de Oséias, na esperança de ver o que Deus, através das suas profecias na boca de Oséias, tem para nos trazer, nos dizer. Amém? Somente a Deus toda a glória. Vamos orar. Graças te damos, ó Deus, por essa tua mensagem. Mensagem que mexeu com o seu povo. Trabalhou profundamente com o seu povo. E hoje nós vemos infidelidades em corações encobertos, corações dúbios, com outros deuses sendo formados. Senhor, livra-nos, ó Pai, da idolatria, assim como o Senhor livrou aquele povo. Livra-nos, ó Deus, da idolatria. Livra-nos, ó Deus, dos nossos próprios desejos. Nós precisamos de Ti, Senhor. Guarda o nosso coração. Que o Senhor, ó Pai, retenha a Tua mão em relação aos pecados que cometemos e nos dê o perdão, ó Pai, dos nossos pecados. Nós andávamos, ó Pai, tão perdidos quanto Gomer, ó Deus. E o Senhor nos redimiu, o Senhor nos resgatou, o Senhor foi no lugar onde a sujeira e a degradação humana estão, como condição humana, e o Senhor nos resgatou em Cristo. Então nós o glorificamos, ó Deus. Nós o exaltamos, ó Senhor Jesus. Pois não há outro Deus e não há outro Senhor. E a Ti nos entregamos, louvamos e adoramos. Que o Senhor, ó Pai, nos abençoe, que o Teu Espírito trabalhe no nosso coração. O Senhor, ó Pai, a Tua graça maravilhosa, ó Deus. Que o amor do Senhor, que a graça de Cristo Jesus e a consolação do Espírito Santo estejam conosco hoje e todos os dias, assim como promessa do Senhor. Louvamos a Ti e em Cristo Jesus pedimos. Amém, ó Deus. Louvado seja o Teu nome.